Opa, vamos fechar o programa hoje aqui com chave de ouro. Afinal de contas, amanhã, Dia Internacional das Mulheres. Que legal, cara, que bacana. Um dia pra gente poder refletir sobre a importância das mulheres na nossa sociedade. Mães, filhas, irmãs, colegas de trabalho, empreendedoras, donas de casa. Que alegria, hein, pessoal? Ó, em homenagem ao dia 8 de março, é claro, né, que a nossa querida endocrinologista trouxe o tema hormônios da mulher. Vamos receber ela então, ela que tá, ó, lindíssima hoje aqui. Ela é endocrinologista, tá à frente da clínica Siena Endocrinologia, a doutora Poliana Gomes. Léo, tudo bem? Seja Como muito vai? bem-vinda. Tudo bom, doutora? Tudo jóia, graças a Deus. Maravilha. A gente costuma falar que tem o hormônio do homem, só que esse hormônio do homem também está nas mulheres. Sim. Que é o famoso... Me ajuda aqui, Coca-Cola. Testosterona. Os hormônios da mulher, eles também têm no homem? Ou não? Não, assim, a gente fala principalmente do estradiol e da progesterona. O estradiol, sim, ele pode ser produzido, inclusive em células de gordura, e podem ser produzidos em homens também, mas não tem uma participação, nem compara, né, tão ativa quanto nas mulheres. Então, quando a gente vai falar em mulher, a gente, né, tem toda a cascata hormonal, hormônios tiroidianos, o hormônio cortisol, que influencia muito também na mulher. Mas, essencialmente, o que diferenciaria ali a mulher, que dá justamente assim, o fenótipo, né? Fenótipo, que é o que a gente fala das características da mulher que começam ali na puberdade, a partir muitas vezes ali dos 9 anos, já começa a perceber o formato do corpo da mulher que vai mudando, e tudo isso é sob a ação dos hormônios femininos, que aí no caso é o estradiol principalmente. Então, a mulher, ela tem esse aspecto peculiar, justamente até para preparar para a fertilidade, né, para o ciclo reprodutor da mulher, ela tem ali como se fosse um despertar, né? A gente tem sob o comando de uma glândula que fica na cabeça, que é a hipófise, o hipotálamo, a hipófise, você tem o despertar da mulher ali por volta ali dos 9 anos, que a menina começa a desenvolver o que a gente chama de caracteres secundários, e aí começa ali a desenvolver mamas, a ter aquela cintura diferenciada, o quadril, e isso faz parte da vida da mulher, e com o passar do tempo vão acontecendo outras mudanças, e vai levando a mulher, e não tem como, todas as mulheres vão passar por isso, também por uma fase, né, que é a fase que vem depois ali por volta, a partir ali dos 45 anos, 50 anos, 55 anos, que é a fase que ocorre justamente o contrário, Léo, que é sobre isso daí que as mulheres mais têm dúvida e passam, digamos assim, um certo desafio, né, com o processo de envelhecimento que vai acontecer para homens e para mulheres, mas para a mulher hoje que está vivendo mais, que tem uma posição diferenciada, se a gente for comparar uns 50 anos atrás, é mãe, é profissional, então ela muitas vezes é responsável ali pelo um provimento, né, uma provisão no lar financeira, e ainda tem que lidar com essa fase da vida, que é essa fase que a mulher enfrenta, que a gente chama de climatério, com vários sintomas, mas que ela não pode parar, né? Talvez para as mulheres que estão me ouvindo, às vezes já perceberam, por exemplo, ali por volta dos 50 anos, calores, né? Que são as ondas de calor, e que para algumas mulheres já chegaram a falar para mim, eu também sou endocrinologista do Corpo de Bombeiros, e algumas mulheres falam, doutora, tem que fazer uma campanha explicar para os homens o que é isso. Verdade. Porque realmente quando vem essa onda de calor, é algo assim que beira o insuportável. Então, se ela está numa atividade, se ela é uma profissional que é muito requisitada, muitas vezes não vai ser compreendida, e isso ela enfrenta até do ponto de vista assim, de cobrança mesmo masculina, um desempenho, e que isso é diferente, é o que torna a mulher diferente. Então, acho que no Dia da Mulher, assim, a gente quer muito ter acesso, né, a postos de trabalho, ter um reconhecimento, uma remuneração, mas eu acho que é importante lembrar que as mulheres são diferentes dos homens. Então, mesmo que, por mais que ela queira se assemelhar e talvez desenvolver um papel
muito parecido com o do homem, existem essas peculiaridades que sempre vão diferenciar. A mulher nunca vai ser igual ao homem. Então, é importante as mulheres entenderem isso até para saberem o que reivindicar. Porque quando você quer ali equiparar os dois, às vezes ela esquece. Às vezes é uma mulher muito nova que não passou ainda por essa fase, por exemplo, nem da maternidade e nem do climatério, e ela está querendo se portar, ou querendo um reconhecimento, ou querendo se igualar ao homem, só que é muito diferente quando ela passa por esse processo. E aí que eu falo que é essa peculiaridade, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas o que muda, né? O que diferencia, assim, um homem de uma mulher? E é toda uma anatomia, né? Que é diferente no homem e na mulher, e uma produção hormonal que é muito diferente no homem e da mulher. Então, não é possível, é tanto que no esporte a gente vê muito a diferenciação entre o que é o limite do homem, o limite da mulher, porque não tem como igualar isso daí. Sempre vai ser diferente por características mesmo anatômicas, fisiológicas, né, de produção hormonal, que não tem como você equiparar. Então, às vezes, quando eu vejo mulheres buscando, né, uma reposição de testosterona, de uma forma, às vezes, agressiva, né, muito aumentada, às vezes com o objetivo e por admirar, talvez, algumas características dos homens, de conseguirem trabalhar mais, de conseguirem dormir menos, de conseguirem ter uma força física, às vezes uma certa, até, eu diria assim, uma certa resiliência em alguns aspectos maior, e às vezes as mulheres não entendem, às vezes os homens vão ensinar as mulheres, mas eles têm um hormônio que a mulher não tem nos mesmos níveis, que é a testosterona. Então, como que o homem vai incentivar a mulher a ser e ter a mesma produtividade que o homem? Existem essas peculiaridades, claro que varia de homem para homem, varia de mulher para mulher, mas é importante que você tenha essa compreensão antes de reivindicar, por exemplo, algumas mudanças, né, quando a gente fala aí de direitos mesmo, né? Muito bom. Doutora, se a gente puder aproveitar para falar um pouquinho mais sobre esse momento peculiar da mulher, porque de uns tempos para cá, as redes sociais têm brincado um pouco com isso. A mulher de 40 anos comemorando o aniversário há 20 anos. E hoje? Mulher de 50 anos comemorando o aniversário há 20, 30 anos. E hoje? E realmente é gritante a mulher hoje, ou o homem também, né, com 40, 50 anos, estão muito, eu diria, não sei se eu vou errar essa palavra, mas eles estão muito joviais ainda. Sim. Super ativos, com expectativa de vida muito grande, muitos com muitos sonhos, muitos deles ainda começando agora coisas novas. E é muito bacana esse momento que a gente está vivendo. Mas é muito importante isso que você trouxe, essa consciência dessa diferença entre o homem e a mulher, e como é que a mulher, apesar de aparentemente muitas vezes ela tá melhor, existem fatores internamente nela que colocam ela em uma situação um pouco mais delicada, principalmente nessa parte do climatério. Sim. E eu queria até que você pudesse falar um pouquinho também o quanto que esse climatério tem surgido um pouquinho mais cedo nos dias atuais, e até para os homens também um pouquinho o que é comum, e às vezes até para algumas mulheres que não sabem, no dia a dia, o que acontece dessas transformações internas. Sim, Léo, como você falou, a gente vê homens e mulheres com 40, 50 e até 60 anos bem mais joviais. E muito disso tem a ver com o que a gente tem de entendimento mesmo. Até porque hoje, por exemplo, comparado antigamente, uma mulher de 40 anos, ela já era vista como mais velha. Então, mentalmente, ela já era preparada para, digamos, pendurar chuteiras. Então, assim, ela era mais ou menos meio que descartada do ponto de vista até estético, né? Ah, essa daqui já tá coroa. Então, ela ficava de lado e ela recebia aquilo ali como uma sentença e muitas vezes aceitava aquilo ali, né? E também com o desenvolvimento da ciência, a gente entender o processo de envelhecimento, né? Que o processo de envelhecimento, ele é fisiológico, ele não é uma doença, mas quando você consegue entender, você consegue também saber como prevenir. Então, o que está acontecendo mais com as pessoas é que elas estão conseguindo prevenir esse processo de envelhecimento. A gente sabe que a mulher, por exemplo, ela tem ali no ciclo menstrual essa produção hormonal do estradiol, da progesterona, e que por volta dos 35 anos já começa aí, que é assim, uma coisa que muitas vezes as mulheres nem sabem, Léo. Elas esperam ali chegar os calores e ali os 50 anos e tudo para entenderem que antes disso, bem antes disso, até 7 anos antes da menopausa mesmo, as mulheres já podem ter alguns sinais de que está mudando e que pode, por exemplo, iniciar uma reposição hormonal para minimizar esses efeitos. Então, por volta ali dos 35 anos, acontece
muitas vezes um desbalanço, porque a mulher produz o estradiol, que é um hormônio que é produzido nos ovários, sob comando dessa hipófise, que é uma glândula que estimula, e ela produz a progesterona, que ela é produzida depois da ovulação, sobra ali o corpo lúteo, e esse corpo lúteo, ele é responsável por produzir essa progesterona. Só que com o envelhecimento, as células, né, o que a gente chama popularmente de óvulos, né, que na verdade são os ovócitos, eles vão tendo uma capacidade piorada de produzir essa progesterona. Esse corpo lúteo, digamos que ele tem uma diminuição nessa progesterona. E isso acontece por volta dos 35 anos. E esse desbalanço, a mulher faz os exames de sangue, ela vai ver o estradiol dela normal. Mas na verdade, às vezes, ela já tem uma diminuição pela qualidade dos óvulos, mesmo os ovócitos, ela tem uma diminuição dessa produção da progesterona e ela começa a ter mais irritabilidade, começa a ter mais TPM, né? Começa a ficar, digamos assim, mais irritada. Algumas mulheres têm mais sintomas, inclusive, de digamos, dolorimento nas mamas. Então, tudo isso já pode ser um sinal desse desbalanço, desses óvulos que estão, digamos, envelhecendo e estão produzindo com, digamos, pior qualidade, né? A produção hormonal está de pior qualidade, diminuindo ali essa progesterona. Então, esses seriam os primeiros sintomas que já acontecem bem antes. E, às vezes, uma intervenção nessa fase diminui o sofrimento, retarda, né? Porque é importante as mulheres saberem que quando começam aqueles sintomas de fogacho, né, de ressecamento vaginal, secura vaginal, diminuição da lubrificação, e a gente sabe também que existem sintomas relacionados à pele, né? As mulheres sentem mais secura na pele, a pele fica mais ressecada, os cabelos também, o estradiol ele tem um papel importante no cabelo, que ele é responsável por esse brilho no cabelo. Então as mulheres vão percebendo essas mudanças sutis e que com a reposição hormonal isso pode ser minimizado. Então, sabendo disso, muitas mulheres hoje recorrem à reposição hormonal para terem, digamos, uma melhor qualidade de vida e um processo de envelhecimento mais lento, né? Digamos assim, do ponto de vista de sintomas. Então, essa seria a importância e o que mudou hoje em dia, né? Há anos atrás, no início da reposição hormonal, ela era muito associada com câncer, muito associada com os malefícios. E hoje ela está ficando cada vez mais segura. A gente está vendo que ela, na verdade, sendo usada, né, com indicação profissional, de especialista, ela é mais segura. Então você vê muitas vezes mulheres que estão ativas mentalmente, a gente sabe que a reposição hormonal inclusive tem um papel, o estradiol, a progesterona, na questão mental, de memória, essa atitude da mulher de ter mais assertividade, de ter mais, digamos, diminuir assim, indecisão, tudo isso que às vezes vai vindo com a menopausa e as mulheres vão falando, olha, tô mais esquecida, tô mais devagar, tô cansada, tô indisposta, e isso pode ter uma relação nessa fase de climatério e que pode ser amenizada com a reposição hormonal, estradiol, progesterona, justamente para que as mulheres consigam ficar mais ativas, porque esse é o objetivo do desenvolvimento da ciência, da medicina, é entender esse processo de envelhecimento e saber de que forma, né, claro, desde que haja segurança, você pode fazer essa reposição hormonal para minimizar o efeito e a mulher ter mais qualidade de vida. Então, as mulheres podem fazer reposição hormonal por bastante tempo e muitas vezes estão ali ativas e muitas não sabem, Léo. Muitas levam, digamos assim, como se fosse algo, esse declínio, né, declínio em libido, declínio na própria lubrificação da mulher, e ela acaba que meio que enterra essa parte da sexualidade quando chega essa fase do climatério por, às vezes, desconhecimento. Saber que é possível fazer a reposição hormonal e que há muito mais indicações do que contraindicações. As contraindicações, elas são bem pontuais e a grande maioria das mulheres, sim, podem ter benefício com a reposição hormonal. Doutora, me diz uma coisa aqui, a mulher deve aguardar os sintomas começarem a surgir para que haja esse processo de reposição? Ou existem casos que, mesmo ainda não tendo os sintomas, sentando ali contigo, verificando os exames, já pode iniciar um processo de reposição? Léo, aí
entra um detalhe que na verdade não é um detalhe, que é fundamental as pessoas entenderem. A gente sabe que tem uma fase, né, que predomina ali a partir ali dos 45 anos até os 55 anos, que é o mais provável que aconteça a menopausa, né? Que a gente fala que a menopausa a gente consegue diagnosticar um ano depois, quando a gente passou um ano e viu que aquela última menstruação já completou um ano. E aí o que é importante é que antes de pensar assim e ter essa clareza sobre a reposição hormonal, essa reposição hormonal ela vai fazer um resultado melhor quando você tiver uma base. E aí é você pensar o seguinte, você quer ter uma casa linda, maravilhosa, que todo mundo veja que ela está maravilhosa, você vai ter que programar essa base. E aí é importante você saber que é justamente isso, a mulher que está se aproximando dos 30 anos, ela precisa lembrar que aquela beleza toda, aquele vigor todo que ela tem, vai passar. Se aproximando dos 30. Dos 30 anos. Por quê? Porque às vezes você olha uma mulher né, de 30 anos, compara com a mulher de 50, de 60, e às vezes fica parecendo que aquela mulher está numa posição mais vantajosa e é como se aquela mulher de 60 anos tivesse, digamos, até um grau de doença mesmo, né? Digamos assim, negativo do ponto de vista, que já não tem mais jeito, digamos assim. Mas aquela mulher de 30 anos, ela tem que lembrar que às vezes aquela mulher de 60 anos é um espelho para ela do futuro, né? Então, para ela chegar bem aos 60 anos, ela vai ter que construir uma base. E essa base aí é o quê? É a questão muscular mesmo, né? Então, assim, se você deixar para construir a sua base muscular, por exemplo, quando você tiver com 50 anos, vai ser muito mais difícil. O próprio equilíbrio, né, da composição corporal, você ter um percentual de gordura saudável, também é importante que você busque isso com 30 anos ou até antes, né? Você ter toda uma história de vida fazendo exercício físico, cuidando da sua alimentação, vai trazer essa base para que quando você quiser, de fato, construir essa sua casa e achar e querer uma casa muito bonita, para que seja vista, né, de forma bonita, o exterior bonito, você vai ter que ter essa base. Então, isso que é fundamental as pessoas entenderem, para a reposição hormonal não parecer que é milagre. Porque a grande maioria das pessoas quer essa ilusão, né? E aí eu falo que eu sou meio que a doutora consciência, porque eu acho que em todos os aspectos é importante você ter essa consciência. Não é só quando você chegar nos seus 45 anos, 50 anos e achar que aquela reposição hormonal vai fazer um grande milagre. Ela vai fazer, sim, uma grande diferença se você tiver a sua base. Então as pessoas vão poder ver, você vai poder ver o seu exterior bem se você tiver cuidado desse interior, que é justamente os hábitos saudáveis que a gente fala todos os dias. Então, os pilares fundamentais aí, que a gente fala do sono de qualidade, fazer exercício físico de forma regular a vida inteira, você ter cuidados com a sua alimentação para que seu corpo, você busque um corpo saudável, um percentual de gordura saudável, para que quando você chegue na menopausa, você tenha uma resposta com a reposição hormonal. Porque a reposição hormonal, ela não é, digamos, a chave milagrosa para todos os problemas. Se a pessoa tem uma vida desequilibrada, ou melhor, se ela consegue manter um equilíbrio, tanto físico quanto emocional, mínimo suficiente, para quando chegar ali nessa fase do climatério, ela poder ter o máximo resultado com a reposição hormonal, isso é o ideal. Então, o ideal é que ela entenda isso para também não se frustrar, né, Léo? Porque às vezes eu vejo isso. Mulheres, às vezes, sedentárias há muito tempo, com sobrepeso, e aí é importante as mulheres saberem que, por exemplo, na fase do climatério, o estradiol cai muito, e aí ela começa a acumular aquela forma de violão que a mulher tinha no início, vira uma forma diferente, mais para uma forma, assim, de bisnaguinha, assim, do ponto de vista de perder o contorno corporal, acumular gordura no abdômen, ficar com aumento de gordura visceral, aumentando o risco de saúde, de doenças, né? Então, assim, é importante as mulheres entenderem que esse é um processo e que vai ter muito benefício quando você entende o que acontece com a mulher e faz a reposição hormonal, mas desde que você sustente essa base, para justamente você evitar, prevenir, para que você tenha o mínimo de sintomas dessa fase do climatério e que você consiga reverter em boa parte com a reposição hormonal. Então, isso que é o grande diferencial, é ter consciência que não é apenas a reposição hormonal. A reposição hormonal, ela vai vir muitas vezes como aquele final, né? Quando você está terminando de construir a casa e aí você faz aquele final e finaliza e vê ali os detalhes da sua casa. Essa é a reposição hormonal que vai dar uma resposta muito boa na qualidade de vida e bem-estar, mas não é a base, não é o mais importante. Ela vai ter que, digamos assim, investir nessa base para ela ter uma boa qualidade de vida e viver mais, viver melhor e parecer ter, sei lá, 40 anos quando tiver 60. Fica um convite aqui, né, doutora? Para quem, para você que é mulher, se permitir, já que amanhã é o Dia Internacional da Mulher,
se permitir ser essa mulher, né, e se Sim. compreender. Por exemplo, sentar, por exemplo, com a doutora Poliana, entender o que está acontecendo dentro de você e se permitir se preparar para um futuro melhor. Você poder estar super ativa e poder estar iniciando sonhos com 50, 60 anos de idade, como tantas outras pessoas têm feito. A gente sabe que não é o caso da maioria. Doutor, eu queria só voltar num detalhezinho aqui, já que está chegando o Dia das Mulheres, para a gente poder só dar um presentinho para elas aqui, só para conscientizar um pouquinho mais os homens sobre esse momento especial, onde há uma queda da questão hormonal, porque você trouxe, por exemplo, a irritabilidade da mulher. Tá ali, são os primeiros sintomas, principalmente a irritabilidade. Isso não é algo muito controlável, então, mas se houver a reposição, isso tende a diminuir. Tende a diminuir, com certeza. Então é Tá. importante as mulheres saberem disso, que esse é o principal papel da medicina, né, do desenvolvimento da ciência, entender por que começaram esses sintomas, e a gente sabe do papel desses hormônios, estradiol, progesterona, no sistema nervoso central. Ali a gente tem receptores desses hormônios, então o equilíbrio da mulher emocional, ele também é sim, em parte, hormonal. Importante as mulheres saberem disso e os homens também. Eu já tenho relato, Léo, de paciente falar para mim assim, olha, eu já falei para o meu marido ir dormir em outro quarto, da mulher ficar sensível ao toque, ela fica com, digamos assim, isso é temporário, né, ainda bem, mas assim, uma paciente que veio meses antes falando, olha, eu falei para o meu marido sair, porque só o fato do toque, às vezes ela fica sensível, é como se incomodasse, o toque incomodasse, a voz, parece que as pacientes falam, olha, não aguento, fica mais sensível, assim, se a pessoa fala ali, às vezes a mulher está mais irritada, ela precisa do silêncio, e às vezes ela fica mais irritada com os filhos, isso a mulher ali por volta dos 45 aos 55 anos, e isso chega a um grau de afetar a profissão dela também, o trabalho dela, porque ela está mais irritada, ela às vezes está com menos concentração, o estradiol, ele é um hormônio importante, a progesterona também na concentração, então a mulher fica mais desatenta, mais esquecida, então tudo isso é afetado nessa fase do climatério. E aí, por exemplo, essa paciente, por exemplo, ela em especial, ela tem um esposo muito compreensivo e o esposo dela entendeu. E assim, é saber o seguinte, o homem geralmente conhece muitas mulheres assim nessa fase mais nova e vê que a mulher é diferente. Toda mulher que é mais nova, ela vai passar, não tem como, ela vai passar por essa fase do climatério. E ele lembrar disso, que é a mesma mulher, mas sob um comando ali de hormônios totalmente diferente, está desconfigurado. Se a gente for pensar essa plataforma hormonal dela está desconfigurada. Então, apesar de ser a mesma pessoa, ela pode não estar a mesma pessoa naquela fase. E aí a gente já vê mulheres que depois passarem por essa fase, porque existe um reequilíbrio hormonal também natural, então assim, mesmo a mulher que não faz ou não pode fazer reposição hormonal, a tendência é esses hormônios se reequilibrarem, essa fase de irritabilidade diminuir, mas a mulher também que faz a reposição hormonal tende a melhorar isso mais rápido, e o homem só entender que ele precisa dar um tempo, e às vezes são meses, Léo, 2 meses, 3 meses. Ah, mesmo? A mulher faz a reposição hormonal. Exatamente, não. A mulher faz a reposição hormonal, melhora aqueles sintomas. Essa mesma paciente depois voltou de um tempo, ela falou assim, não, meu marido já voltou pro quarto, já tá tudo bem. Porque não pode esquecer que é um processo natural da mulher. Então, assim, não é uma doença, é um processo natural, faz parte. Você casou, você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, apesar da menopausa não ser, o climatério não ser doença, mas é o combinado, né? Então tem que se preparar juntos, né? Porque o homem compreensivo nessa fase, a mulher vai sair mais apaixonada com certeza. Maravilha. Y, vem cá pra gente poder fechar, por favor. Eu queria pedir pra doutora Poliana, se pudesse mandar o Y tá aí? Puder mandar um recado aqui especial para as mulheres nesse dia tão especial, que vai ser amanhã, e a gente botar um videozinho depois no ar. Sim, claro. Então, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é importante a mulher entender as suas peculiaridades, para aceitar melhor todas as suas características como mulher, feminina que é, e sim, cada vez mais melhorar o que é possível melhorar, entender, compreender o que a medicina, a saúde tem a seu favor para que você viva mais, com mais bem-estar e qualidade de vida. Muito bem, senhoras mulheres. Doutora Poliana, então, de forma antecipada, já que você vai viajar, feliz Dia da Mulher. Obrigada. Você que representa muito bem, como é que eu falo? Não é classe, né? As representa muito bem. Vamos deixar os contatos aqui, para o pessoal poder ir lá conhecer a clínica. Vocês entenderam muito bem, né, pessoal? Você não precisa esperar chegar nada.
Começa a se cuidar direitinho, monta a base aí pra você, quando chegar seus 50, 60 anos de idade, você tá super bem, porque segundo alguns estudos, as pessoas que vão viver acima de 100 anos já estão por aí. Que sejamos Olha nós, só, hein, doutora? Exatamente. Bem, né? Com qualidade de vida. Muito bem. É isso aí. Quem quiser mais informações, marcar uma consulta, você pode entrar em contato pelo Instagram, @Ciendoendocrinologia com C. E ainda lá no link da bio tem o contato do WhatsApp, que é 61 999 11 3067. 61 999 11 3067. Maravilha! Essa foi a doutora Isso aí. Poliana Gomes. Pessoal, já vai, tá bom? Vocês falam lá com a doutora Poliana Gomes. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, amanhã vai sextar, mas a gente vai estar aqui a partir das 10 horas da manhã. Obrigado pela companhia. Fique com Deus. Tchau, 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 Isso aí, doutora. tchau.